Continuação, Luiz traçava também uma carreira em cassinos. Apresentou-se no Cassino da Urca e realizou temporada de 45 dias no Cassino Arru, em Curitiba, no estado do Paraná. Veio depois sua primeira contratação, pela Rádio Nacional. Lá conheceu o acordeonista catarinense Pedro Raimundo, que usava trajes típicos da sua região. A partir de então, surgiu a ideia de apresentar-se vestido de vaqueiro, figurino que o consagrou como artista. Em 11 de abril de 1945, gravou sua primeira música como cantor, no estúdio da RCA Victor, a Mazurca Dança Mariquinha, em parceria com Miguel Lima. Entre 1951 e 1952 a marca Colírio Moura Brasil celebrou um contrato de teor promocional com o cantor, custeando-lhe uma excursão por todo o país, fato este registrado por Gilberto Gil. A partir do final dos anos 1950, com a chegada da bossa nova e, mais tarde, da jovem guarda, Luiz caiu no ostracismo, embora ainda fosse respeitado e reconhecido pelos cantores mais modernos. Vida pessoal e familiar. Em 1945 conheceu em uma casa de shows da área central do Rio uma cantora de coro e samba, chamada Odaléia Guedes dos Santos, conhecida por Leia. A moça estaria supostamente grávida de um filho ao conhecer Luiz. Foram morar em uma casa alugada, e Luiz assumiu a paternidade da criança, dando-lhe seu nome, Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, que acabaria também seguindo a carreira artística, tornando-se o cantor Gonzaguinha. A relação entre o casal era boa no início, mas depois começou a se desestabilizar e tornar-se conflituosa, levando Odaléia a sair de casa com o filho, com menos de 2 anos de convivência. Luísa buscou na pensão onde ela voltou a viver, e não aceitava que ela saísse de casa, mas depois decidiu deixá-la lá com o filho. Leia, então, voltou a trabalhar como dançarina e cantora, e criou o filho sozinha, mas Luísa ajudava financeiramente e visitava o menino. Algum tempo depois, quando Leia adoeceu, Luísa levou para um sanatório e entregou o filho para Xavier e Diná em 1946. Luiz voltou pela primeira vez à sua cidade natal Exu, e reencontrou seus pais, que havia anos não tinham notícias do filho. O reencontro com seu pai é narrado em sua composição Respeita Januário, em parceria com Humberto Teixeira. Ele ficou meses vivendo com os pais e irmãos, mas logo voltou ao Rio de Janeiro. Ao chegar ao Rio, ainda em 1946, conheceu a professora pernambucana Helena Cavalcante, em um show que fez, e começaram a namorar. Ele precisava de uma secretária para cuidar de sua agenda de shows e de seu patrimônio financeiro, e antes de a pedir em namoro, a convidou para ser sua secretária. Helena precisava de um salário extra para ajudar os pais, já idosos, com quem ainda morava, e aceitou. Nos dias em que não dava aula para crianças do primário, cuidava das finanças de Luiz em um escritório que ele montara. Eles noivaram em 1947 e casaram-se em 1948, permanecendo juntos até o fim da vida de Luiz. Não tiveram filhos. Helena não conseguia engravidar e adotou uma criança, uma menina recém-nascida, a quem batizaram de Rosa Cavalcante Gonzaga do Nascimento. Ainda em 1947, a sua primeira companheira Leia morreu de tuberculose, quando seu filho Gonzaguinha tinha 2 anos e meio. Luiz queria levar o menino para morar com ele e pediu para Helena criá-lo como se fosse dela, mas ela não aceitou, assim como sua mãe Marieta. O casal na época ainda não tinha adotado Rosa, e Helena queria uma filha, não um filho, e também não queria nenhuma ligação com o passado do marido, mandando-o escolher entre ela ou a criança. Luiz decidiu manter o casamento, e entregou Gonzaguinha para que fosse criado por seus compadres, os padrinhos de batismo da criança, Leopoldina, apelidada de Dina, e Henrique Xavier Pinheiro. Este casal, apesar de muito pobre, criou o menino com seus outros filhos no Morro do São Carlos. Luiz sempre visitava Gonzaguinha e o sustentava financeiramente. Xavier o considerava como um filho e lhe ensinava a tocar viola. O menino também os considerava como seus pais. Os anos se passaram e Gonzaguinha jamais aceitou que Luiz não o tivesse criado. Luiz passou a visitar cada vez menos o rapaz, e, sempre que se encontravam, discutiam. Dina e Xavier tentavam aproximar os dois, mas Helena revelou que Luiz era estéril e não era o pai do rapaz. Isso acarretava brigas entre ele e Helena, que usava a filha Rosa, dizendo que se ele não parasse de visitar o filho, Luiz não veria mais a menina. Luiz Gonzaga ficava furioso com os ataques de ciúme e chantagem de Helena, e sempre desmentia para todos a história da paternidade de Luizinho, já que não queria que ninguém soubesse que o menino era seu filho somente no registro civil. Amava o menino de fato, independente de não ser seu filho de sangue. Gonzaguinha tornou-se rebelde e não aceitava o pedido do pai para ir morar com ele, mesmo que para isso tivesse que se separar da esposa. Tudo piorou quando chegaram até ele os boatos sobre a paternidade, e acabou por ouvir a confissão de Luiz de este não era seu pai verdadeiro. Gonzaguinha revoltou-se e parou de falar com o Luiz.
Apesar da infância pobre, cresceu feliz ao lado dos irmãos de criação e dos pais de acolhimento. Nesta época Gonzaguinha contraiu tuberculose aos 14 anos, e quase morreu. O tempo passou e aos 16 anos, Luiz o levou à força para morar com ele na Ilha do Governador. Havia muitas brigas entre o rapaz e Helena, e Luiz o mandou para um internato. Entre idas e vindas, Gonzaguinha só deixou definitivamente o internato aos 18 anos. Depois de vencer o vício do álcool, Gonzaguinha conseguiu concluir a universidade. Nessa época ele morava na Tijuca, zona norte da cidade do Rio de Janeiro, tornando o músico como Luiz Gonzaga. Os dois passaram a se entender e ficaram mais unidos, chegando a viajar pelo Brasil em 1979 e a compor juntos. Últimos anos e morte. Luiz Gonzaga sofreu de osteoporose por anos e em 2 de agosto de 1989, morreu vítima de parada cardiorrespiratória no Hospital Santa Joana, na capital pernambucana. Outra fonte diz que ele foi vítima de um câncer de próstata. Seu corpo foi velado na Assembleia Legislativa de Pernambuco, no Recife e posteriormente sepultado em seu município natal. Homenagens e legado. Em 2003, o então governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, sancionou lei que denomina a rodovia Luiz Gonzaga o trecho da BR-232 que liga as cidades de Recife e Caruaru. O trecho foi estadualizado e recebeu, à época, a importante obra de duplicação. A usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, localizada no município de Petrolândia, no sertão pernambucano, foi assim denominada em homenagem ao cantor. Em 2008, a edição nacional da revista Rolling Stone publicou a lista dos 100 maiores artistas brasileiros de todos os tempos. A listagem é construída a partir da opinião de críticos e estudiosos da cultura do país. Luiz Gonzaga ficou na 13ª posição, à frente de nomes como Vinícius de Moraes e Heitor Villa-Lobos. Em 2012, Luiz Gonzaga foi tema do Carnaval da Escola de Samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro, com o enredo o dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luís Sertão, fazendo com que a escola ganhasse o Carnaval carioca daquele ano. Ana Kreb, da Revista da Cultura escreveu: "O rei do Baião pode ser também considerado o primeiro rei do pop no Brasil, pop, aqui, empregado em seu sentido original, de popular." De 1946 a 1955 foi o artista que mais vendeu discos no Brasil, somando quase 200 gravados e mais de 80 milhões de cópias vendidas. Compara o Gonzagão a Michael Jackson. Ele desenhava as próprias roupas e inventava os passos que fazia no palco com os músicos, ilustra o cineasta Breno Silveira, diretor de Gonzaga, de pai a filho. Foi o cantor e músico e também o primeiro a fazer uma turnê pelo Brasil. Antes dele, os artistas não saíam do eixo Rio-SP. Gonzagão gostava mesmo era do showbiz, viajar, fazer shows e tocar para plateias do interior. Em 2012, o filme de Breno Silveira, Gonzaga, de pai para filho, narrou a relação conturbada de Luiz com o filho Gonzaguinha. Em 3 semanas de exibição o longa-metragem alcançou a marca de 1 milhão de espectadores. Em 2015, foi inaugurado em Recife o painel do artista Eduardo Cobra em homenagem a Luiz Gonzaga. A obra possui 77 metros de altura e é a maior já feita por Cobra, além de ser o maior painel da América Latina com essas características. Localizado na fachada lateral do prédio da Prefeitura de Recife, o painel já é um símbolo da cidade e marcou a passagem dos 478 anos da capital pernambucana. Filatelia. Em 13 de dezembro de 2012 o Correio Brasileiro, seguindo uma tradição filatélica, emitiu um selo postal em homenagem ao centenário de nascimento de Luiz Gonzaga. Discografia, na sequência o ano e o título das músicas. 1951, Olha pro Céu. 1954, A História do Nordeste. 1954, Luiz Gonzaga e Januário. 1956, Aboios e Vaquejadas. 1957, O Reino do Baião. 1958, Chamego. 1961, Luiz Lua Gonzaga. 1962, O Véio Macho. 1962, São João na Roça. 1963, Pisa no Pilão, Festa do Milho. 1964, A Triste Partida. 1964, Sanfona do Povo. 1965, Quadrilhas e Marchinhas Juninas. 1967, O Sanfoneiro do Povo de Deus. 1967, Oia eu aqui de novo. 1968, Canaã. 1968, São João do Araripe. 1970, Sertão 70. 1971, O Canto Jovem de Luiz Gonzaga. 1971, São João Quente. 1972, Aquilo Bom. 1972, Volta pra Curtir, ao vivo.
1973, Luiz Gonzaga. 1974, Daquele Jeito. 1974, O Fole Roncou. 1976, Capim Novo. 1977, Chacutuba. 1978, Dengo Maior. 1979, Eu e Meu Pai. 1979, Quadrilhas e Marchinhas Juninas, Volume 2, Vixe que tem forró. 1980, O Homem da Terra. 1981, A Festa. 1981, A Vida do Viajante, Gonzagão e Gonzaguinha. 1982, Eterno Cantador. 1983, 70 anos de sanfona e simpatia. 1984, Danado de Bom. 1984, Luiz Gonzaga e Fagner. 1985, Sanfoneiro Macho. 1986, Forró de Cabo a Rabo. 1987, De Fiar Pavi. 1988, Aí Tem. 1988, Gonzagão e Fagner 2, ABC do Sertão. 1989, Vou Te Matar de Cheiro. 1989, Aquarela Nordestina. 1989, Forrobodó Cigano. 1989, Luiz Gonzaga e Sua Sanfona, Volume 2. Fonte do texto, Wikipédia. Inscrevam-se no canal e aproveitem para ativar o sino para receber todas as nossas atualizações e as novas publicações do canal.